Bom dia! Hoje é dia 4 de setembro de 2017 e hoje nós vamos iniciar aí a aula número 21, 21ª aula, com base aí no livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Então, na última aula aí nós vimos sobre a propagação desigual das técnicas do capitalismo. Vimos porque isso acontece e hoje o nosso trecho para estudar é esse aqui. Página 39, citação. O exemplo do espaço do automóvel, dado por Ceres, é significativo. Ele escreve: símbolo da autonomia perfeita. O automóvel particular apenas se concretiza no conjunto das relações técnicas ou das relações tecnicamente estabelecidas no espaço e no tempo, e não permanece concreto senão enquanto as relações que o mantêm. Ceres insiste nessa relação entre técnica e história, quando diz que a técnica é necessariamente história, e ele está certo, mas essa técnica também é geografia. Então vamos destrinchar aí o texto. Então ele fala do espaço do automóvel. Lembramos lá do primeiro conceito e o conceito definitivo do que Milton Santos propõe como a nova geografia. Como ponto de partida, propomos que o espaço seja definido como um conjunto indissociável, ou seja, não pode ser separado, indissociável, de sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, os objetos, no caso aqui, nós podemos entender como o carro. O carro é um objeto técnico. E qual é o sistema de ações? É tudo que dá suporte para que esse objeto técnico se torne uma tecnologia. Nós já vimos isso. Se não há um conjunto de sistemas de ações que dê suporte para que esse objeto se dissemine na sociedade, ele não é uma tecnologia, ele é uma inovação técnica. Isoladamente pode ser extremamente eficaz e produtivo, mas se ele não entrar num conjunto de relações que existe na sociedade para que se propague e talvez mude esse próprio sistema de ações, ele não é uma tecnologia. Isso é uma associação bem fácil de fazer quando você capta algumas coisas aí. Então vamos captar essas coisas. O que seriam essas coisas? São os próprios sistemas de ações. Então vamos começar com alguns aqui. Olha aqui. O primeiro, nós sabemos, é bem simples. Para que o automóvel se tornasse um objeto tecnológico, ou seja, se ele disseminasse na sociedade, houve a necessidade de uma estrutura e uma infraestrutura para que ele pudesse operar livremente, ou seja, ter fluidez. Esse é um conceito que o Milton Santos trabalha também, nós vamos ver lá na frente. Então, o que é fluidez na Idade Média? É isso aqui, ó. Todos estamos vendo uma estradinha na Idade Média. Então, é óbvio que essa estrada foi concebida para dar fluidez a pessoas, nem a charretes não é, certo? Essa outra estrada também, uma estrada romana, também foi construída para dar fluidez às pessoas. Essa outra também. Essa então nem se fala. Esse tipo de calçamento aqui, nem em teste de montadoras para testar resistência de amortecedores, não tem uma pista desse jeito. Mas era o sistema de ações que havia na época. Ações quer dizer o quê? Não só objetos fisicamente palpáveis, mas um conjunto de práticas que é considerado normal. Então uma via dessa para a Idade Média era considerada normal. Aqui, ó, uma estrada clássica romana, também considerada normal, porque é um pavimento para pessoas. Para pessoas. Logo após isso você tem charretes, mas não era todo mundo que tem carroça ou charrete. Então a estrutura técnica, o sistema, ele dá embasamento para o que é tecnológico na época. O que era tecnológico na época do Império Romano? Boas estradas para se caminhar, somente. É o ditado, todas as estradas levam a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma, é nesse sentido. Roma tinha, na época, o melhor sistema de ação, sistemas de ações ou sistemas de ação para comércio, que eram boas estradas para as pessoas caminharem. Esse era o ponto. Claro que depois há uma evolução técnica, aqui também Idade Média, já é uma evolução técnica gigantesca, porque a pista é toda de calçamento, um calçamento mais regular, né, um calçamento urbano. Então isso era a ideia de urbanidade da época.
né? Esse outro calçamento também da Europa, você vê claramente que é uma pista, uma coisa voltada para pessoas. E talvez, no caso aqui, porque existem dois calçamentos, para cavalos. Uma mão única para cavalo, né? E você vê que é um centro urbano. Isso que é importante compreender. Esse também, mesma coisa. Então, pela história, nós vamos vendo que a estrutura técnica, naquele momento, o sistema de ações, a cultura do povo e a cultura da sociedade não dava embasamento para a introdução de um objeto desse aqui. Não tem como você colocar um móvel, né, um objeto móvel, num calçamento desse aqui, ou num calçamento desse. Realmente, esse carro não ia ter viabilidade nenhuma. Mas mesmo assim, ele já era um objeto produzido. Então, era um objeto produzido, era técnico, uma extrema inovação técnica, era reconhecido como tal, mas não havia utilidade geral, generalizada. Por isso era só um objeto técnico, não se tornou um objeto tecnológico. Daí a frase do autor aqui. Vamos voltar lá. Indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Então vamos ver. Tá aqui. Então se concretiza no conjunto das relações técnicas e das relações tecnicamente estabelecidas. Então, ao mesmo tempo que você tinha um objeto técnico automóvel, você não tinha um conjunto de relações tecnicamente estabelecidas no espaço geográfico. Então havia automóvel, mas não havia estradas. Esse sistema de relações tecnicamente estabelecidas, nós podemos entender como as estradas. Havia o automóvel e não havia estrutura para que esse automóvel ganhasse fluidez, né? E aí você tem as evoluções técnicas que acontecem cotidianamente. E a luta das normas, política, ideologia, tudo isso acontece tudo ao mesmo tempo. Mas você vê visível, como nós vimos nas fotos aqui, que a técnica ela deixa marcado o registro histórico daquela evolução, tanto ideológico como política. Então vamos ver lá como eram as estradas em 1800, quando esse automóvel já existia, né, mas as carroças ainda predominavam. Então aqui você já vê uma avenida um pouco mais larga, um calçamento. Nessa outra você vê uma rodovia bem mais larga, mas ainda ao predomínio de carroças em vez de carros, mas o carro já existia. Não existia como tecnologia, existia como objeto técnico, certo? Aqui você já vê uma melhora na estrutura com luzes, né? Já podendo ter uma circulação de pessoas à noite, coisa que não acontecia antes. Aqui você vê a ocupação da via ainda como espaço de lazer. Então aqui você já vê um calçamento mais organizado. Isso aqui já é uma rua moldada para um objeto técnico chamado automóvel. Mas ainda tem esse problema. Crianças na rua, a rua como espaço público ainda. Aqui também nós vemos isso, a mesma coisa. A rua ainda tomada de pessoas, mas aqui o calçamento já é totalmente diferente. Então aqui a técnica já existe. O que faltou? A norma. Aí você vem as leis de convívio urbano, social. Olha, não pode andar no meio da rua, tem que dar espaço para o automóvel. Mas essa construção já está sendo feita ao longo do tempo. Aqui nós já vemos que as pessoas já não têm tanto hábito de andar no meio da rua, já tem um calçamento, uma calçada, e as pessoas já estão sendo normatizadas para andarem nas calçadas. Certo? Aqui já completamente normatizado, todo mundo já sabe qual o seu devido lugar. A fluidez já é grande porque a técnica já colocou cada um no seu devido lugar. Aqui então já é nos Estados Unidos, né? A norma já prevalece e a técnica ganha fluidez. Não à toa que os Estados Unidos viraram praticamente a terra do automóvel, né? Porque as técnicas evoluíram junto com as normas sociais. Depois nós vamos ver isso aí. Aqui também, mesma coisa, você já tem poucas pessoas na rua, com um pouco mais. Vamos na outra aqui. Então, de novo, nós já vimos a história aqui. O objeto técnico precisa ser introduzido, mas precisa de um sistema de ações que dê suporte ou estrutura ou infraestrutura, nós vamos ver lá na frente, para que esse objeto ganhe fluidez. Por isso que o conceito de fluidez
dentro do meio urbano é tão importante. O trânsito precisa ganhar fluidez, as construções precisam ganhar fluidez. A técnica, ela pode até avançar, mas se as normas e os regulamentos da sociedade, que envolvem política, envolvem interesses políticos, econômicos, sociais, não der essa fluidez, a técnica fica represada. Vamos ver isso mais para frente depois. Então, falando agora do objeto técnico em si. Então, nós já vimos a estrutura, o sistema de ações, que precisa dar suporte para que esse objeto técnico se torne um objeto tecnológico. Sem esse suporte, sem esse sistema de ações, o objeto não consegue ganhar fluidez. Se ele não ganha fluidez, ele não vira tecnologia. Ele fica represado. Então, vamos lá. Aqui nós já vimos as estradas, não é esse. Vamos para o outro aqui. Então, nessa evolução entre sistemas técnicos e a técnica e o objeto técnico propriamente dito, há uma evolução gradativa. Então, nós olhamos aqui e vamos ver aí os primeiros protótipos de automóveis que tentaram se adequar àquelas normas existentes. Então, as normas que eram existentes é o que? Olha, nós não temos rodovia. As pessoas, a rua é das pessoas, a prioridade é para que as pessoas andem na rua. Então você tem uma foto aqui de época, onde o automóvel anda num campo de plantação. Você imagina o custo da manutenção, a durabilidade de um automóvel que você, evidentemente, que é frágil, né? Não tem cinto de segurança, não tem proteção para o motorista, airbag na ABS, nada dessas coisas que nós temos hoje. E esse carro era exposto a condições de rodagem extremamente difíceis. Então imagina um carro desse com as rodas dessa, andar num campo aberto de plantação. É claro que a durabilidade dele ia ser bem limitada, né? Então outras propostas de automóvel foram postas. Isso em relação ao objeto técnico. A norma não avançou, o sistema de ações não avançou e algumas pessoas fizeram ajustes no objeto técnico. Então, por exemplo, esse automóvel ele é muito mais parecido com um trem, com rodas, do que com um automóvel propriamente dito que nós conhecemos hoje. Mas por que isso foi feito? Porque esse construtor entendeu que as normas e a cultura popular não ia mudar para se adequar a essa nova tecnologia. Então ele adequou a nova tecnologia, a nova técnica, para que ela se tornasse tecnologia. Ou seja, ele transformou o carro num trem, um misto, um híbrido entre trem e carro, né? Nessa outra também, você tem um misto aí de uma carroça com automóvel, uma carroça com motor, né? Extremamente alto. Então essa foi uma adequação técnica. As adequações são feitas. Então nesse projeto aqui se entendeu que o lugar de automóvel não era numa rua, era num trilho de trem. Então se encaixava ali várias carroças, né? Num cavalo mecânico, vamos assim dizer, e esse era transporte da época. E você vê que as pessoas estão aqui normal. Foi uma tentativa de estabelecimento de uma técnica que viesse a se tornar uma tecnologia? Sim. Esse aqui também você vê evidente que havia lá um motorista, um cara para conduzir a caldeira, né? Que seria a alimentação desse automóvel. Então você vê, você tinha que ter o carro, mais um motorista, mais um cara para alimentar a caldeira. Então, economicamente falando, esse automóvel era inviável. Tecnicamente, para a época, podia ser uma inovação, né? Uma invenção boa, mas não ia alcançar a fluidez para se tornar tecnologia. Isso que é importante a gente ter bem claro isso. Essa é uma outra foto, né? O tipo de calçamento que se usava na época. Esse também, mesma coisa. Imagina rodar numa rua dessa com um carro frágil desse. Então era óbvio que os atolamentos, as quebras mecânicas, o custo alto da manutenção de um carro desse inviabilizava que as pessoas tivessem acesso ao automóvel. Elas até gostariam de ter. Essa aqui é a questão de trânsito, né? Mas o mais importante, a foto característica é essa. Então o Ford T, como é colocado, dá a entender que o Ford T em si, o primeiro carro produzido em escala, foi o grande gatilho dessa explosão automobilística e como o objeto em si, ele isoladamente tivesse poder para fazer essa transformação toda. O que não é.
Se você analisar, nós analisamos algumas fotos aqui superficialmente e já dá para ver claro que sem o sistema de ações de norma, ação de construção de estrutura e infraestrutura, o automóvel não se consolidaria como uma tecnologia. Não se consolidaria. É isso que o Milton Santos quer dizer e ele bate o tempo todo aí na tecla. Da geografia estudar como. Aqui, ó, vamos lá. É um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Nessa que ele fala do automóvel, é possível ver claramente isso. A história do automóvel. Tá aqui, ó. Se concretiza no conjunto das relações técnicas. Se o automóvel não estabelecesse um conjunto de relações com o que estava posto enquanto infraestrutura e estrutura, ele jamais teria se tornado uma tecnologia. Então ele diz: não permanece concreto senão enquanto as relações que o mantêm. O que mantém o automóvel como objeto tecnológico da nossa época é toda a estrutura que é voltada para ele. A urbanização toda se dá em função da fluidez do automóvel e, consequentemente, da fluidez das pessoas. Então, no Brasil, há uma luta política, ideológica, de cultura entre o transporte público e o transporte individual, por conta justamente disso. Alguns entendem, a fluidez tem que ser dada aos automóveis. Não, olha, a fluidez tem que ser dada ao transporte público. E outros falam, não, a fluidez tem que ser dada às pessoas. Então, nós não temos que ter avenidas maiores, temos que ter calçadas maiores. Outros dizem, não, nós temos que ter viadutos. Outros dizem que não, nós temos que ter espaço de lazer. Então esse confronto no meio urbano é dado justamente por isso. E o vencedor desse conflito é o que consegue colocar o objeto técnico dentro desse conjunto de relações para que ele vire tecnologia e ganhe fluidez. Hoje o automóvel é o grande vencedor dessa batalha. Ok? Então vamos ficando por aqui. Lembrando aí que não esqueçam de avaliar a aula, por favor. Gostou? Coloque um like. Não gostou? Coloque um dislike. É importante para que a gente tenha uma ideia aí do alcance das aulas. Não é difícil, é bem didático. É esse ícone aqui, ó. Gostou? Marca gostei. Não gostou? Coloca não gostei, porque aí você me ajuda. Eu tento deixar a aula mais clara, mais didática aí, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula.